Um cientista de dados, ele pode atuar em qualquer área? Sim, né, cara, em qualquer área que tenha dados, né? Então, tem dados na empresa, cara, o cientista de dados vai poder trabalhar. Por quê? Porque o cientista de dados é aquele que, independente da área, ele vai analisar, processar, ele vai desenvolver insights por meio dos dados das empresas. E é consenso nosso aqui, né, que, cara, existem praticamente aí todas as empresas, elas não só consomem, mas produzem um volume muito grande de dados, tá bom? Então, assim, cara, o cientista de dados, ele sim pode atuar em qualquer área. Agora sim, a gente entra no tema, né? E aí, esse tema de hoje aqui, ele é bem interessante porque, cara, qual é a melhor área para trabalhar como cientista de dados? Né? Tchananã. Eduardo, é a área que tem mais vagas. Sim, pode ser, né? Dependendo do ponto de vista, sim. Mas quando eu olho não só as áreas que têm mais vagas, mas eu olho as áreas mais promissoras, eu procuro fazer um merge entre esses dois pré-requisitos. Por quê? Né? Então, primeiro, né? Qual é a área já de bate-pronto que eu acho que é a melhor área quando eu olho quantidade de vagas e quando eu olho oportunidade de crescimento? Eu não tenho como não olhar para o sistema financeiro nacional, né? E uma das dúvidas que acontecem quando as pessoas pensam em sistema financeiro nacional é só imaginar banco, né? Falou em sistema financeiro, as pessoas pensam em banco. E, cara, não é só banco, velho, tu acredita? Tem muitas, mas muitas empresas espalhadas aí nos mais diversos segmentos que também são do sistema financeiro, você acredita? Cara, olha só, vou mostrar para você aqui um negócio bem simplesão, para a galera que está no YouTube aqui, eu vou conseguir compartilhar, até a galera que está no Insta não tem nada não que eu vou falar. Mas olha só, vou compartilhar aqui só para você enxergar. Eu peguei aqui um retrato simples aqui, para você olhar a composição e segmentos, né, do sistema financeiro nacional. Então a gente tem aqueles órgãos que são mais consultivos, né, mais aquela coisa toda, mas eu vou mostrar aqui a parada para você. Olha só, a gente tem dentro do sistema financeiro nacional uma área muito grande com dezenas, quiçá centenas de empresas aqui dentro que estão ávidas procurando cientistas de dados para trabalhar, que são as seguradoras. Dentro do CDPRO eu tenho N alunos que trabalham nas mais diversas seguradoras, da Mafre, BB Seguros, cara, são muitas, beleza? Eu tô falando as mais conhecidas aqui, mas são muitas, até algumas pequenas, assim, saca? Tipo, bem pequenas mesmo. Ó, Porto Seguro é grande, né? Tem outras pequenininhas, mas Porto Seguro tem aluno do CDPRO também. Essa galera tá lá atuando firme e forte, por quê? Porque são empresas que têm um consumo de dados e que podem produzir inteligência com base nesses dados que são grandiosos. Inteligências, sacadas grandiosas. O que mais? A área de previdência também, né? Conhece a Brasil Prev? Você conhece a Previ do Banco do Brasil? E tem outros órgãos que também, outras empresas que não são tão grandes quanto Previ, quanto Brasil Prev, mas que também trabalham com a previdência complementar dos seus empregados, saca? Previdência complementar. Então, praticamente todo grande grupo tem ali, dentro do sistema financeiro, uma empresa que gere o patrimônio da aposentadoria dos seus funcionários. E adivinha o que eles precisam, entre outros, né? Entre o estatístico que trabalha com a atuária, aquela coisa, mas também o cientista de dados. Até mesmo o próprio estatístico está tendo que se desenvolver para trabalhar com coisas que são mais pertinentes ali à ciência de dados. Por quê? Porque algumas coisas que eles utilizavam a simples matemática pura para resolver, agora a gente tem o poder computacional para nos ajudar, que é o que a gente faz na ciência de dados. Né? Então, beleza, duas áreas massas aqui, ó, dentro do sistema financeiro, seguro, previdência. Agora, o que mais, Eduardo? Ó, uma área que ela é gigantesca, essa é maior do que as outras duas que eu falei. Consórcio, galera. Quantas empresas de consórcio não existem nesse país? Né? Muitas empresas de consórcios, muitas empresas de consórcios. Outra característica dessas empresas de consórcio
são muito data-driven, orientadas pelos dados. As decisões da galera ali são tomadas somente se passar ali para um comitê de dados, né? Inclusive para aprovações. Sabe aquela parte estratégica que a empresa para e define ali um plano estratégico para o que vai acontecer no próximo ano? Cara, quando você olha, a grande maioria das empresas, elas têm um foco específico na área de dados. A administradora de consórcio não é diferente. Planejamento estratégico de uma área de consórcio que não olha o futuro baseado nos dados, ela é uma área que realmente está correndo grandes riscos. Por quê? Porque consórcio é concorrência, são muitas empresas. Qual é aquela que vai se sobressair? Aquela que produzir os melhores resultados. Né? Então, ainda mais em se tratando do sistema financeiro nacional. Né? Bancos, Caixa Econômica é o mais tradicional, né? É o que vem na cabeça, né? É o mais simples. Agora, olha só que interessante. Bolsa de valores. Né? Então, cara, a gente tem algumas bolsas, a gente, na verdade, tem uma grande bolsa de valor, né? Onde o trabalho do cientista de dados é primordial, mas eu falo da bolsa de valores aqui e eu quero estender um pouco o trabalho da bolsa de valores, colocando dentro desse tema aqui empresas que têm capital aberto na bolsa de valores. Por que eu digo isso? Porque uma empresa, quando ela faz IPO, né, e a empresa, quando faz IPO, é quando ela vende um pedaço da empresa ali dentro da bolsa de valores para acionistas espalhados aí pelo mundo. Né? Então, os investidores vão lá, a galera que está afim de comprar um pedaço da empresa, ela vai lá e faz a aquisição dessa empresa. Eduardo, lembra de um IPO que teve esses dias aí? Nem sei se foi esses dias, mas eu lembro do IPO do Nubank, né? Que aconteceu lá na Nasdaq, se eu não me engano, né? Acho que foi lá que o Nubank abriu o capital. O IPO, acho que foi lá na Nasdaq. E aí, beleza. O Nubank, e entre outras empresas que estão aqui dentro da Bolsa de Valores, que tem capital sendo negociado na Bolsa de Valores, eu posso ir lá e comprar um pedacinho delas, são empresas que elas precisam, inclusive, prestar contas com uma particularidade um pouco maior do que outras empresas de capital fechado, porque agora ela se tornou pública, né? Eduardo, beleza, está parecendo aula de finanças isso aqui. E por que você está falando isso, Eduardo? Porque essas empresas também sabem a importância de ser organizada e ter uma cultura orientada pelos dados. Então, sim, também são empresas que têm muitos profissionais de ciência de dados lá dentro também. Inclusive, essas empresas, elas são aquelas que são referências quando a gente fala da carreira cientista de dados. Quando você olha um cientista de dados do Nubank, do Itaú, talvez o salário já não seja o melhor das coisas, né? Às vezes você vai trabalhar numa startup onde o seu salário vai ser 1, 2 vezes maior do que nessas grandes empresas, porque elas podem negociar contigo, né? Elas podem negociar e falar, cara, sua empresa é muito mais sólida e tal. E às vezes a startup ela já está ali, ainda está precisando provar que vai sobreviver. Né? Então, é claro, ela tem uma política de retenção de talento que precisa ser mais arrojada do que essas outras empresas que já estão estabelecidas. Né? Então, sim, essas empresas, às vezes, o salário já não é tão maior, mas pensando na perenidade, pensando no longo prazo, em se ter uma certa estabilidade, né? Porque eu não acredito que estabilidade exista, né? Não vivemos num mundo estável, né? A gente vive num mundo totalmente de ver, dá uma olhada aí no Covid, né? O que fez com o mundo, né? Então, cara, assim, essas empresas também são foco ali. Eu olho para o sistema financeiro nacional e vejo como excelentes empresas para se trabalhar como cientista de dados, e também tem muitas vagas. Existem outras áreas aqui do sistema financeiro nacional, além dessas que eu estou falando, como a parte de meios de pagamento. Cara, olha só, meios de pagamento. E aí aqui está escrito instituição de pagamento. Essas empresas, elas também precisam muito do cientista de dados dentro dela, para que elas possam fazer, sabe aquele trabalho de monitorar as transações de pagamento para saber se está acontecendo fraude ou não, né? Não sei se você já teve um cartão fraudado, mas eu já tive, e é tão trabalhoso, tão oneroso, né? Você provar que não foi você e que, cara, foi uma fraude, e, portanto, foi uma fragilidade da empresa, e ela que tem que arcar com prejuízo, e não eu que tenho que pagar pela compra que foi feita, né? É mais ou menos assim que funciona. Se, e a maioria das vezes realmente vai ser fraude mesmo, quando a pessoa reclama de fraude, quem é que sofre o prejuízo?
É a instituição que autorizou aquela transação feita por um fraudador. Então, o cientista de dados ele atua aqui nesse trabalho de uma forma muito tora, muito poderosa, que é desenvolvendo ali modelos preditivos com o IA para detectar possíveis transações que são fraude. Tá ligado? Olha que trabalho fantástico, né? Então, assim, são muitas instituições de pagamento. Hoje em dia, então, né, com o advento aí do mundo digital, são centenas de credenciadoras de pagamento. Né? Eu lido com muitas delas. Eu posso dizer que eu lido com dezenas de credenciadoras de pagamento. Eu trabalho onde eu oferto o meu trabalho, o meu serviço, as minhas consultorias, e eu tenho que escolher qual é o gateway de pagamento onde eu vou receber, por exemplo. Então, dependendo do trabalho que vai ser feito, eu opto por uma ou opto por outra. Né? Às vezes, vou te dar o exemplo do trabalho mais educacional que eu faço, que é a mentoria, né, do CD Pro. O CD Pro, eu tenho ali um convênio, digamos assim, com a Hotmart, por exemplo, onde os alunos eles fazem o pagamento, né, utilizando essa instituição, esse gateway de pagamento, para que o cartão do cliente seja debitado, seja repassado para mim depois. Então, essa transação que eu tenho aqui, essas empresas elas têm toda uma preocupação em saber se a transação que está acontecendo ali é fraudulenta ou não. Por quê? Para que não haja prejuízo nem para mim, nem para o cliente e nem para a própria instituição de pagamento. Sabe por quê? Porque senão ela deixa de receber a transação também, né? Muitas delas deixam de receber a transação. Por quê? Porque tem que haver o estorno, né? E aí só quem ganha é o bandido. Então, cara, isso é um trabalho muito glamouroso também. Cara, sociedade de capitalização. Quem já viu aí essa capitalização mais tradicional aí? Telecena, Brasil Cap, BRB Cap. Eu tô falando as que eu tô lembrando aqui na minha cabeça, né? São muitas sociedades de capitalização e que também precisam ter um estudo dos dados de forma mais aprofundada para que elas possam desenvolver estratégias de venda dos seus produtos, de encontrar ali por meio do seu marketing os clientes que são mais propensos a comprar ali a telecena, né? Saca? Então, tudo isso tem o trabalho de um cientista de dados.